Então, eu vou começar aqui a apresentação e desde já, então, eu explico para vocês, né, que é um tema muito amplo. Eu não sei, é uma aula nova aqui que eu elaborei para vocês, nunca tinha dado essa aula, então, eu coloquei um nome, né, Tempos de Crise, a importância dos cuidados com a saúde física e emocional e sua relação com a imunidade. Nós vamos falar então um pouquinho, tá? De cuidados com a saúde física, com a saúde emocional e falar um pouquinho da relação disso com a imunidade. Mas o que a gente sabe até agora? Que o coronavírus, viram que eu achei o desenho do coronavírus? Que ele é uma doença bem desconhecida para a gente, mas parece que os dados têm mostrado que pessoas com melhor condição de saúde, elas têm menor, né, uma gravidade menor com relação aos sintomas do Covid. Tanto que eles dizem que tem pessoas que não têm nem, digamos assim, sintomas, nem tem a síndrome gripal. E aí a gente fica pensando que isso deve ter alguma relação com a condição de saúde da pessoa, e que nós precisamos melhorar, então, as características da nossa imunidade. Carol, mas é possível fazer isso? É possível fazer isso do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, ok? Tem bastante pesquisas, inclusive, nessas áreas. E o que opera, né? Olha só, quando a gente é exposto ao estresse, quando a gente falta exposição ao sol, que a gente usa determinados medicamentos, que nós somos sedentários, a gente tem uma nutrição inadequada, nós apresentamos algumas disfunções de saúde, como diabetes, por exemplo, algumas doenças como a AIDS e fatores genéticos e hereditários, tudo isso acaba implicando numa disfunção imunológica e o corpo fica o quê? Mais suscetível a doenças. Então, os nossos soldadinhos aqui, né, que é em branco, porque era para vir aqui, mobilizar, neutralizar e comer esse vírus, eles não conseguem fazer isso. E tá vendo que é uma série de fatores que tem aqui? Então, olha só, é difícil a gente controlar tudo isso, né? Eu confesso para vocês que são muitas variáveis e aqui nem estão todas, né? Eu coloquei algumas para vocês verem. E para melhorar a nossa imunidade, então, o que nós vamos ter que fazer, né? Nós vamos conseguir atuar em cima de fatores genéticos e hereditários? Não, né? Não dá. Mas tem uma série de coisas que nós podemos fazer que pode interferir positivamente na nossa imunidade. Isso tem sido muito estudado em várias áreas. Uma alimentação rica em vitaminas é uma delas, uma alimentação anti-inflamatória, depois eu vou falar um pouquinho disso, a exposição ao sol, pela relação com a vitamina D, os exercícios físicos, tá, gente? Tem estudos mostrando da relação de quem pratica exercício físico melhora a resposta ao estresse e, consequentemente, melhora a imunidade e manejar o estresse. Tudo isso, se a gente fizer, e olha que eu nem citei uma série de outras coisas, mas, por exemplo, pessoas que têm, Carol, eu tenho resistência à insulina, sou diabético tipo 2. Eu tenho visto estudos mostrando que uma mudança na alimentação tem dado remissão da diabetes tipo 2, tá, gente? Até vou indicar alguns sites depois para vocês, um pessoal que faz um estudo sério com relação a isso, tá bom? Estão pedindo para entrar, né? Só que não aparece aqui para mim. Espera aí que eu vou ver se eu consigo... Nossa, não estou conseguindo nem permitir. Eu vou voltar na... Ali falou se eu estou parou a apresentação. Espera aí que eu vou voltar, tá? Vamos ver se volta. Me responde no áudio, gente, se vocês estão vendo os slides. Sim, Carol, tem gente pedindo no grupo para você aceitar. Eu acabei de aceitar, o Rafael, acho. Isso, ele mesmo. Acabei de aceitar. Obrigada. E aí, né, então, para melhorar a nossa imunidade, a gente pode trabalhar em alimentação, exposição ao sol, exercício físico, tudo isso tem a ver com cuidados com o nosso corpo. O manejo do estresse já está mais ligado aos aspectos emocionais. E a nossa visão de homem, que nós vamos trabalhar aqui, tá? É uma visão que eu gosto muito,
que é do homem que, enquanto corpo, né, que o corpo faz o quê? Ele é a nossa parte mais sensível da recepção dos estímulos, que a gente vive os instintos de fome, né, de, entre aspas, de reprodução, toda vez que a gente se encanta por alguém, quero casar, quero ter filhos, é o nosso canal de expressão dos nossos sentimentos, de quem a gente é, do nosso ser. Então, o corpo é essa parte, a gente coloca externo, que é o que é mais visível, né, para as pessoas. Nós também, eu vou ter que voltar um pouquinho, só para aceitar alguém que está pedindo. Mário Henrique, eu aceitei, tá? Vou voltar lá na apresentação. A questão da alma, né, que é a sede da nossa mente, a nossa vontade, a sede das nossas emoções. E em corpo e alma nós temos muita semelhança com os animais, porque eles também têm a questão do corpo, dos instintos, eles também têm vontade, eles têm emoção, até a gente não fala assim, ó, ai, tadinho do cachorrinho, ele parece que tá tão tristinho, nós damos nomes, mas de fato isso acontece, tá? E o ser humano também, a gente concebe, né, que nós também temos espírito, que é a fonte onde está a nossa intuição, a consciência de bem, de mal, onde nós fazemos comunhão. E não é um espírito no sentido, conceber o homem um ser espiritual, é um homem que transcende, que sai de si em busca de algo a mais. Não é só a ver com religiões, tá, gente? Mas essa pessoa, o ser humano, ele é capaz de sair de si mesmo e fazer as coisas pelos outros. Quando você é capaz de abrir mão de um desejo seu para fazer algo por alguém, você está aí, digamos, numa faculdade do espírito que é a autotranscendência, sair de si mesmo para fazer o bem comum, para ajudar alguém, uma obra de caridade, tá? Então, não é só ver, não tem sentido de religião em si, mas conceber o homem, né, como corpo, alma e espírito, essa tríade que é indissolúvel, não dá para separar, e qualquer ação que a gente faz em uma dessas instâncias, ela tem um impacto nas outras, porque, eu vou só cuidar do meu corpo e isso, da minha saúde física, isso não vai impactar em nada na minha alma. Vai, quando você está cuidando, você sabe que você, vamos supor que você queria muito emagrecer, sei lá, 5 quilos, e você lutou, batalhou, interferiu na sua dieta, praticou exercício físico e emagreceu 5 quilos. Você vai ficar o quê? Talvez mais feliz, talvez você vai sentir que a autoestima melhorou. Então, assim, tem qualquer ação que a gente faz em qualquer um dessas três esferas, ela tem uma consequência sobre as demais, positiva ou negativamente, ok? E nós vamos começar, então, falando do corpo, tá? E para falar do corpo, eu selecionei 2 coisas aqui para falar para vocês. Um pouquinho de alimentação e um pouquinho de exercícios. Vou contar um pouquinho da minha experiência particular, né? Vou dar aqui, digamos, o meu testemunho para vocês, de que, como psicóloga, eu não imaginava o quanto que interferências na alimentação e no estilo de vida poderiam impactar nos meus aspectos emocionais. Em 2012, eu estava, assim, com uma sobrecarga de trabalho muito alta, eu trabalhava 40 horas numa instituição, e eu dava aula à noite 3 vezes por semana ainda, e aquilo me sobrecarregou muito. A Gabi era pequena, né, então eu tinha, assim, uma carga de trabalho muito alta. E eu comecei a ver que eu tinha um cansaço fora do normal, eu queria estudar, porque ia ter o concurso aí na UFSCar, eu lia um livro, eu tinha que reler um parágrafo 1 milhão de vezes, porque eu não guardava as informações, então eu estava com dificuldade de concentração, com dificuldade de memorização, com muito cansaço, muita indisposição, e assim, eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí eu ouvi uma nutricionista numa televisão, achei ela muito chique, falando assim, naquele programa, como é que chama? Mulher Bonita? Não sei, isso de uma moça loira que faz. Aí a nutricionista falou assim, como que você quer dar conta da sua vida, de toda essa carga de trabalho que você tem, se você não está comendo vitaminas, não está ingerindo os nutrientes que você precisa para dar conta dessa rotina? Então, se você está sempre cansado, aí eu falei, nossa, isso é para mim. E aí eu invoquei que eu queria ir lá nessa nutricionista. E fui.
Fiz até uma poupança na época para ir, porque ela era em São Paulo, caríssima, né? Quase, como diz a minha irmã, assim, quase que eu deixei um rim lá, de tão caro que era. E aí a nutricionista me fez fazer um recordatório semanal. E nesse recordatório semanal, eu até vou tirar um pouquinho aqui para eu contar para vocês, né? Acho que dá mais uns 5 minutos para vocês poderem me ver. Peraí. Então, vocês estão me vendo agora? Nesse recordatório semanal, eu tinha que colocar, assim, não o quanto eu comia, mas o que eu comia no café da manhã. No café da manhã, no lanche, no almoço, lanche, quantas refeições eu fizesse, era para eu pôr o que eu comia. E aí eu anotei e vi que estava escrito assim no meu recordatório: café da manhã, pão, leite com café ou leite com Nescau, sei lá o que, pão, queijo, tal. Lanche, bolacha, bolo, tal. Almoço, arroz, feijão, alguma carne. E assim foi, sabe? Aí eu vi que no lanche, de novo, pão, bolacha, bolo. À noite, às vezes eu jantava, às vezes era lanche, às vezes pizza, muita preguiça de fazer, enfim. Aí levei meu recordatório para a bendita nutricionista. Cheguei lá, ela falou assim para mim: como é que você quer ter energia, sendo que você só está comendo caloria, produto alimentício, produtos inflamatórios? Nossa, me deu um maior pito, né? Aí eu pensei: doutora, mas então o que eu vou comer? Ela falou: não, agora você vai ficar 2 meses sem comer nada de leite, nada de glúten, não sei o que lá, porque a abordagem dela era funcional. Aí eu olhei para ela e falei: eu vou comer o quê? Aí ela disse que tinha uma raiva que a gente falava: vou comer o quê? Porque na natureza tá cheio de coisas maravilhosas, eu ia comer comida de verdade, enfim. Como eu tinha ido lá e gastado uma fortuna, eu topei fazer o desafio de fazer esse protocolo aí de 2 meses, né, sem nada. E é isso, gente, eu não imaginava, eu não queria emagrecer na época, eu estava com o peso que eu estou hoje. É claro que eu emagreci 6 quilos nos 3 meses, porque eu acrescentei uma atividade física e fiz o que ela pediu, e vocês não acreditam. E nesses 3 meses a minha memória melhorou horrores, a minha concentração, a minha energia. Eu até achei que eu estava tomando algum medicamento, que parecia mentira, que eu tinha melhorado tanto, tá? Então, desde esse período, eu comecei a estudar bastante essas questões de alimentação, por isso que eu sempre posto no Instagram coisas ligadas à alimentação, a exercício físico. Só para falar para vocês, eu detesto fazer exercício físico, tá? Eu sofro, eu tenho preguiça. Então, não é porque eu faço porque é fácil, gente, porque aí elas falam: ah, mas é fácil, né, Carol? Não, é uma batalha para mim eu conseguir fazer algum exercício físico, né? O meu Instagram, ai, meu Deus, alguém me ajuda aí. Sim, eu tô no Instagram, gente, só que essa semana eu deixei o povo a ver navios, né, de tanto trabalho. Então, a minha experiência foi: eu percebi muita mudança em aspectos, né, de cansaço, de concentração, de memória. Eu consegui estudar para o concurso, eu passei no concurso, trabalhando as 40 horas na semana com a Gabi pequena e dando aula 3 vezes à noite na Unicep. E onde eu trabalhava era um lugar, assim, com muito barulho, porque eram crianças, mais de 120 crianças, o dia inteiro, e eles brigavam, gritavam. Então, assim, era uma rotina muito louca, que às vezes eu penso: nossa, como é que eu dava conta daquilo tudo? E, enfim, essa mudança alimentar, para mim, foi um divisor de águas, tá? Por isso que eu insisto tanto que é muito mais fácil a gente alterar uma alimentação do que a gente se expor a usar um remédio. Esse remédio demora a fazer efeito, ele tem um monte de efeito colateral. Então, testa, né? Faz de forma coadjuvante o cuidado com a sua saúde física. E às vezes nem precisa do medicamento, tá, gente? Agora, quando precisa, a gente precisa ir lá perder esse preconceito e ir para o remédio, sim, porque ele é mega importante para a gente ficar bem. Agora, essa nutricionista que eu fui também, ela disse que não adianta você usar o remédio, porque às vezes o remédio sem os nutrientes necessários, você não consegue nem aproveitar o que o remédio poderia te oferecer, tá? Eu vou voltar, então, a apresentar. Eu só quis introduzir para vocês, então, por que eu vou falar de alimentação e um pouquinho de exercício. Eu tenho estudado muito fora da universidade esses temas, tá, gente? Essa abordagem que eu estou falando para vocês
é uma abordagem, como que chama? Funcional, mas hoje em dia, inclusive, eu gosto mais da abordagem assim, que é um low carb saudável. Eu penso que mais saudável ainda é o tal do low carb, que você não só fica se empanturrando de gordura, mas que você come coisas boas, tá? Responde para mim se vocês estão vendo os slides. Alguém, por favor. Sim, Sim. Carol. Obrigada. Deixa eu ocultar isso aqui para não ficar aqui na frente. Então, para a gente melhorar a nossa resposta de imunidade, de saúde, o que a gente deve evitar? Os tais elementos potencialmente alergênicos, tá? Eu vou começar falando do que evitar, depois eu vou pro que comer. Porque tem alimentos que dá alergia imediata na gente, a gente sabe que a gente não pode com eles, né? Por exemplo, quem tem alergia a camarão, comer em pipoca, fecha a garganta, é perigoso até morrer. Só que a maioria de nós não temos isso, a grande maioria tem o que a gente chama de alergia tardia, que é o quê? Que são os efeitos até 3 dias após a ingestão de um bendito alimento. E vocês não sabem o trabalho que dá para ver que alimento que a gente tem alergia ou não, né? Então, é assim, você tem que ficar sem ele um tempão, depois você introduz ele um dia, espera, depois você introduz ele de novo, espera 3 dias. Então, é um trabalho a gente identificar se a gente tem essa alergia tardia. Agora, alguns sintomas que vai ajudar a gente a descobrir, assim, pelo menos a ter uma ideia se a gente tem alergia com relação a algum alimento. Eles provocam fermentação, então você vai ver que isso daqui vai falar de gases. Sabe quando você acorda com aquela barriga linda e você vai dormir, parece que você está grávida de uns 5 meses? Então, é o tal do estufamento. Quem já não passou, né, por isso, de se acordar, nossa, que barriguinha 10, aí da noite, mas por que ela aumentou desse jeito? Pelas coisas que você comeu, provavelmente. Tô vendo que tem gente pedindo para entrar, vou então interromper um pouquinho, vou aceitar, tá? Pronto, já aceitei, estamos voltando. Então, você pode ter cólicas, né, dores abdominais, mau hálito, sim, mau hálito é um indício, diarreia. Então, você tem que ficar de olho nessas coisas e ver, claro, tem alguns que têm maior chance de causar isso em nós. Quem? Né, o glúten. O que é glúten, Carol? Tudo que vai farinha de trigo, tudo. Então, quando ela falou que não era para eu comer glúten, pense no meu desespero. Pão, vai farinha de trigo. Pizza, vai farinha de salgado, tal, bolacha. Aí eu falei, tudo que eu gosto vai a bendita da farinha de trigo. Tudo que vai aveia, centeio, tem o glúten, tá? O glúten é uma proteína e normalmente nós somos mais alérgicos às proteínas dos alimentos. Tem a intolerância à lactose, até, mas aí é intolerância. O que mais gera alergia é a proteína dos alimentos. A caseína que vocês estão vendo aqui, né, do leite, é a proteína do leite, de todos os derivados do leite. A gente tem muita chance de ter problema com leite. Então, pensa para uma mineira o que é ficar sem o leite, né, turma? Para mim foi assim, um processo quase de santificação nesses meses que eu fiquei. Peraí para eu voltar aqui. Os óleos refinados, óleo de soja, de girassol, canola, são óleos que eles são produzidos quimicamente, tem chance de, além de fazer mal para a gente, de dar alergia. Carnes processadas, sabe aquela linguiça, salsicha, presunto, peito de peru? Então, também, vai eu ter que voltar lá, peraí, galera. Aí o pessoal, essa coisa se alguém tiver alguma solução para essa história da gente ter que autorizar, né? Se vocês puderem me passar depois, eu vou ficar bem contente. Então, as carnes, ovos também, a gente tem que tomar cuidado. Comida, tudo que é fritura pode dar inflamação. As bebidas açucaradas, né? Os refrigerantes, xarope lá nos Estados Unidos tem muito xarope, eles usam muito xarope de milho, de não sei o quê. Os fast food que a gente ama, né? Então, assim, todas essas coisinhas gostosas que vem num pacote, tudo isso pode dar. E olha que aqui nem tô falando de outros, que tem vários outros, tá, gente? O amendoim, a clara do ovo, e outros, né, que podem causar inflamação.
a gente deveria evitar, porque quando a gente come algo alergênico, o nosso corpo ele vai gastar nutrientes, energia para combater aquilo, tá? E tudo isso tem a ver com o nosso intestino, que também a gente não é o que a gente come, mas o que a gente consegue absorver. E nas paredes do nosso intestino, quando a gente come muita proteína que é inflamatória, como glúten e as do leite, por exemplo, ao invés dessa proteína ser digerida, o que acontece com ela? Ela vai direto para o intestino, ela não é digerida por nós, ela não quebra em aminoácidos. Então, essa proteína, tanto o glúten quanto a caseína do leite, elas caem que nem um tijolão lá no intestino e faz o quê? Machuca a parede intestinal. Quando ela vai machucando a parede intestinal, pela frequência com que isso acontece, cria um negócio que chama permeabilidade seletiva. A gente perde a permeabilidade seletiva e aí começa a cair coisas na corrente sanguínea que não eram para cair. Então, entra na corrente sanguínea, por exemplo, uma proteína do leite, era para cair aminoácido, mas entra a proteína, o que o corpo entende? Corpo estranho, vamos combater. Ativa seu sistema imunológico. Por isso que nós temos tantas doenças autoimunes, porque a gente está comendo muito mal, detonando o intestino e abrindo essa barreira do intestino para que entre proteínas, bactérias, um monte de coisa cai na corrente sanguínea. E aí, o que a gente tem que fazer? Tem que tirar esses produtos que geram essa inflamação, principalmente o glúten e a caseína, pelo menos por 2 a 3 meses, gente, para você poder trabalhar e, digamos assim, tampar os buracos das suas paredes intestinal, tá bom? Sim, Carol, nem parece que você é psicóloga, ok, esqueçam, eu adoro estudar, mas eu não gosto dos nomes, tá, da biologia, eu gosto de entender o mecanismo, mas não gosto muito dos nomes. Os alimentos alergênicos, eles causam intolerâncias, e essas intolerâncias, né, liberam estaminas, que é o quê? Essas estaminas, elas são os relaxantes cerebrais, e o nosso cérebro ama estamina. Ah, Carol, então o que a gente vai entendendo daí? Por que a gente gosta tanto desses alimentos? Sabe aquele dia que a gente fala assim, hoje eu mereço comer, e no meu caso, o que vocês estão vendo ali, né? É uma pizza, às vezes é um chocolatinho, sei lá, um bolo. Então, quando você diz isso, hoje eu mereço comer, é como se o seu cérebro estivesse pedindo esse relaxante cerebral para você, e aí vira um vício, é aquela comida que você mais ama no mundo, porque você come ela, você vai ter uma sensação de, além da saciedade, desse prazer e do relaxamento que a histamina produz. Quando você, então pensa aí com você, qual que é o alimento que você diz assim, hoje eu mereço comer, hoje eu mereço tomar uma cervejinha, um chopp bem gelado, né? Tenha certeza que esse é o seu alimento complicado. Isso está no livro que eu deixei lá para vocês, Alimente Bem as Suas Emoções, né, dessa nutricionista que chama Gisela Savioli, foi nela que eu fui lá em São Paulo, enfim. Então, pense que esse alimento que você mais adora, normalmente é o que você tem problema. Eu já sei para mim que leite é um negócio, não o leite em si, mas o queijo. O queijo é um problema grave para mim. Eu sou capaz de deixar de comer bastante coisa. O queijo é um dos mais difíceis. E é incrível, eu como queijo, gente, de manhã a barriga tá linda. Eu comi um leite derivado de leite, à tarde eu já tô estufada. Por quê? Por causa da bendita inflamação escondida que a gente às vezes não percebe, né? E em contrapartida, então, nós podemos fazer o que para melhorar a imunidade? A gente precisa fazer uma alimentação rica em vitaminas. Alimentos, olha só, esses já são mostrados, inclusive, em pesquisas, tá? Que alimentos ricos em cobre, magnésio e zinco, eles são importantes para a imunidade. Onde tem esse bendito cobre, magnésio e zinco, Carol? O magnésio, gente, tem tudo que é folha verde, que a gente adora, né? Se você pudesse comer só salada, couve, rúcula, agrião. Não é a que a gente tanto ama, né? Eu até gosto, mas se falar para mim, se eu quero comer um pedaço de pizza ou uma bela saladona assim, com ovo refogado, eu vou querer a pizza. Tem ovos. O ovo, gente, ele só não tem vitamina C. Do resto, ele tem tudo que vocês podem pensar de vitamina, tá?
Frutos do mar não é uma coisa tão acessível para nós, mas castanha, noz, amêndoas, fígado, né? Não é uma coisa que agrada a todo mundo. E é um dos alimentos mais nutricionais do mundo, é o tal do fígado. Banana e espinafre. Ah, a banana vai, o ovo acho que vai. Seleciona um, 2 ou 3 aqui que vai, tá? Que são eles bem importantes para a imunidade da gente. Vocês já viram que alguém pediu para entrar, vou dar um ESC aqui, vou lá rapidinho. Pronto, já voltei. Vamos comer comida de verdade, que é o que ela pede. Então, assim, se você já tem o costume, vamos supor que você só lancha à noite. Ah, eu não como comida. Então, se você lancha, vamos trocar esse lanche por algo, por exemplo, dá para comer ovos cozidos, ovos mexidos, com uma saladinha, sei lá. Eu faço brócolis, né, com ovos, tal e coisa. Eu tento dar umas inventadas para melhorar e para não ficar, por exemplo, comendo lanchinho, certo? A estratégia inicial da gente é assim, Carol falou para evitar, para tirar. Como que é difícil tirar coisas, né, do nosso cardápio, da que a gente está acostumado a comer? Então, ao invés de tirar, esse vai ser um desafio de vocês, tá? Vocês não vão tirar, não precisa tirar. Claro que se vocês puderem tirar os pacotinhos, né? Tudo que é muito industrializado vai ser bom para vocês. Mas eu desafio vocês a acrescentar. Ao invés de tirar, acrescenta uma coisa positiva. Digamos que no seu café da manhã, você só toma um cafezinho e come alguma bolacha, ou procura comer algo que tenha algum valor nutricional, tá? Avalia se o que você está comendo é só para matar a sua fome, você está só se enchendo, ou você está pondo para dentro de você alguma vitamina. Essa nutricionista diz assim que a gente troca por dia 50 milhões de células e que nós precisamos de pelo menos 40 nutrientes diferentes para fazer bem essas trocas celulares, né? Essa reposição celular. E se a gente não tem nutriente, o corpo vai indo, ele não tem mais o ingrediente para fazer, ele vai produzindo erros, né? É claro que não é de um dia para o outro, são anos e anos judiando do corpo que a gente acaba tendo um monte de doenças. Mas avalia se o que você está ingerindo, né? Por exemplo, eu vou dar o exemplo para vocês do café da manhã. O que tem de nutrição nisso que vocês estão vendo? Tem um cafezinho que a gente adora, ali não tinha um pão, tá, gente? Mas é um croissant, manteiga, não sei, aqui do lado de cá, não sei muito bem o que é, se é uma geleia. O que vocês estão pondo para dentro aí, vai? Se esse croissant é de queijo, vocês estão pondo carboidrato, gordura, açúcar, o café não é vitamina, né? Não é vitamina, mas também não tem lá a cafeína. Vocês estão vendo que, cadê as vitaminas, os minerais desse café da manhã de vocês? Vamos supor que é isso. Não tem nada, gente, eu só tô me enchendo, eu tô matando a minha fome. Mas energia sim, porque o carboidrato ele dá energia pra gente. Mas só, e além de tudo, isso eleva pico de insulina. Quando de manhã a gente não deveria levar pico de insulina, porque toda vez que a gente eleva pico de insulina, eu vou contar aqui para vocês, insulina é o quê? O hormônio do armazenamento. Ele fala assim, opa, ele levou insulina, precisamos guardar o que está entrando. Então, acontece o quê? Engorda. Toda vez que você dá pico de insulina, além de tudo, se ativa um hormônio de armazenamento. Então, aqui, do ponto de vista nutricional, está muito pobre, ok? E é o que nós mais fazemos. É nossa cultura, inclusive o pãozinho com manteiga, o café, o leite com café. Não é assim? E a gente acha que está fazendo um bom café da manhã. Só que não. Então, vamos aqui, tá? Não é o meu preferido, né? Não é o que eu indico, mas e talvez vocês nem consigam chegar nisso aqui. Mas vamos supor que você consiga comer um kiwi que está aqui. Ou pelo menos um ovo cozido, ou um ovo mexido, você põe dentro do seu pão. Ótimo, o ovo tem um monte de vitaminas e proteína. Né? Então, se você trocar o leite pelo suco de laranja, também não sou favorável, tá? Porque eu acho que tem muito açúcar, mas enfim, ativa a insulina, não gosto. Mas pelo menos você está tomando alguma vitamina, é melhor do que tomar o leite. Então, vocês entendem que o meu desafio para vocês é o que vocês podem acrescentar no café da manhã, não precisa parar, porque não é fácil a gente ter uma mudança alimentar, assim, é uma questão, um hábito, a gente demora no mínimo uns 3 meses para alterar ele,
E um hábito alimentar, a gente leva até 2 anos para conseguir incorporá-lo na nossa rotina de verdade. Eu estou desde 2012 fazendo mudanças, então para mim hoje, até nesse final de semana, meu marido disse assim, nossa, Doce, como a gente mudou, né, nosso café da manhã é inimaginável. Ele falou assim, eu vi o pessoal comendo ovos com bacon naqueles filmes dos Estados Unidos, e eu tinha até nojo de ver isso. E hoje a gente come ovos mexidos de manhã com muita frequência, então assim, mas levou anos para a gente fazer essa alteração, tá? É isso que eu sempre bato na tecla com vocês, não é de um dia para o outro. Acrescente algo. Você gosta do que de fruta? Banana? Come um pedacinho de banana, então, amassada com aveia. E a aveia é ótima porque ela tem um tal de triptofano que ajuda a produzir serotonina no cérebro, que é o hormônio da alegria, do bem-estar, certo? Então, aqui a gente teve um intermediário, para mim isso aqui ainda não é ideal, aí para chegar ao quê? Eu também não estou nesse naipe aqui ainda não, viu, turma? Num café da manhã low carb bem assim natureba, com ovos mexidos, iogurte natural com kiwi, um chá de hibisco, detesto chá de hibisco. Ou você faz um ovos cozidos com creme de abacate, tá vendo? Nibs de cacau e um cafezinho. Aqui, além de bastante nutrição, você não eleva insulina. Então, para quem é diabético, isso aqui era perfeito, porque não vai ativar a insulina, ok? Não vai elevar as taxas de glicose. Para nós que não temos problema, não tem resistência à insulina, isso aqui ajuda você a não engordar, ok? E até emagrecer, né? Nem eu estou totalmente nisso aqui, tá, galera? Hoje mesmo, por exemplo, eu tava louca para comer um pãozinho de queijo, que eu faço, né, delícia. Aí, o que eu fiz? Comi com um pouco de ovos, aí eu amassei uma bananinha e comi também com café. Comi o pão de queijo, mas eu não como só o pão de queijo, porque ele não me dá nada de nutrientes, só me dá carboidrato e gordura, tá? Então, pensando na alimentação, era mais ou menos isso, né, da alimentação assim que eu ia focar com vocês, falando para vocês preferirem a comida de verdade, alimentos mais naturais e pensando principalmente no quanto de nutrientes vocês estão levando para dentro de vocês. É uma escolha, o seu corpo precisa de nutrientes. Então, toda vez que você puder dar um pouco mais de nutriente para ele, que tem onde os nutrientes, gente, na comida de verdade, não é na bolachinha, na barrinha de whey, não é nisso que estão as nossas vitaminas, tá? Nas frutas, nas verduras, legumes, tá? Nas carnes, né? Menos processado possível, menos pacotinho possível. E vocês vão ver, sabe o que no final das contas? A economia no bolso também, porque os pacotinhos são caros. E aí vem o segundo, né, ponto importante para a gente melhorar a nossa imunidade. Aqui tem até, inclusive, uma fala do livro que eu indiquei para vocês, que atividade física melhora a resposta ao estresse e, portanto, reduz a depressão induzida pelo estresse de serotonina. O que acontece, na verdade? Quando a gente está com muito estresse, o nosso corpo produz menos serotonina, é como se fosse um bloqueio para a produção de serotonina. E aí, se está muito estressado, ok, se você faz o exercício físico, você diminui essa história de você não produzir tanta serotonina. Então, é como se fosse um fator de proteção, entenderam? E aí, gente, como é que vamos fazer exercício físico, Carol? Que você gostar. Ali eles estão caminhando, meio correndo, né? Já estão muito avançados. Aqui nos alongamentos, mas tem uns pezinhos ali atrás, né, que arrepia. Aqui, ó, tá vendo? Sempre é tempo da gente começar. Não vem falar que é porque são jovens. Nós podemos... Tem muitas pessoas que praticam exercícios, né, ao longo da vida toda. Idosos que dão banho, né, e muito jovem. Então... Sempre é tempo de começar. Aqui eu já me identifico, já tá com uma cara de crossfiteira, não tá? Eu tô rindo porque os meus aluninhos, né, que já tiveram aula comigo, sabem que antes eu ia no crossfit, agora, por um lado, graças a Deus, olha lá a outra crossfiteira ali, ó que bonitona. Não chega ainda, né, puxar uma corda, olha que corpão, né, bem delineado, mas não interessa a modalidade, o importante é você se identificar minimamente com alguma coisa. Eu, por exemplo, meu esposo queria muito que eu andasse de bicicleta. Não rola, gente, não vai, não. Ainda mais bicicleta spinning, sabe? De fazer em casa parada. Ainda se é para dar uma voltinha ao ar livre, eu vou, mas
não rola comigo. Até que eu gosto do CrossFit, viu? Mas com muito cuidado, né? Gosto muito de caminhar ao ar livre, de correr. Então, identifica alguma coisa, tá? E veja o mínimo. Depois nós vamos falar como é que a gente começa, tá? Essa outra pesquisa aqui, eu achei muito bacana, tá aí nas referências que eu deixei para vocês, que exercício físico moderado e regular, ouviram, né? Moderado e regular, ou seja, tem que ter frequência e não pode querer se matar também e nem caminhar, bater naquela conversona com a comadre, não vai, né, gente, rolar, fazer exercício muito leve. Então, exercício físico moderado e regular aumenta parcialmente a imunocompetência, ou seja, nossa competência em imunidade. De jovens sedentários, né, aumenta, então, eles viram que o exercício físico melhorou a imunidade de jovens sedentários e que a congruência do horário de exercício físico com a tipologia cronotípica, já vou falar o que é isso, favorece a imunocompetência, enquanto a incongruência fragiliza. Resumindo, é o seguinte, você sabe se você é uma pessoa diurna? Se você for diurno, gosta de levantar cedo, já tá com aquele pique todo de manhã, é bom para você fazer exercício nesse horário. Porque se você se matar, que você é diurno, e aí você deixa para fazer exercício no final da tarde e à noite, que é uma hora de baixa para você, né, de baixa de energia, ao invés de você fazer um exercício físico para ajudar a sua imunidade, vai o quê? Vai fragilizar a sua imunidade. Então, presta atenção nisso. Vamos lá se conhecer. Olha bem que horário você está fazendo esse exercício físico, certo? Essa é a grande sacada aí, ó, as pesquisas já mostrando. Tem outros artigos nesse sentido também, tá? Isso que é congruência aí com a tipologia cronotípica. Primeiro, então, a gente deveria consultar um médico, tá? Quando eu comecei, lá em 2012, eu fui ver se estava tudo em ordem, se eu podia começar, porque eu estava mega sedentária. Então, sim, o coração estava tudo bem, eu vi que dava para começar. Se você não vai consultar um médico agora, e agora a gente nem consegue, começa devagarzinho, não vai querer, né? Você não fazer exercício e de repente você quer correr na maratona. É por isso que eu ponho aqui, comece devagar. A gente está lá parada 1000 anos e de repente a gente tem uma meta que em 3 meses você vai estar fazendo abdominal, parando na prancha e fazendo o que essa moça está fazendo. Essa figura está aqui não é à toa. Olhem para essa moça. Meu amor, para chegar nisso aqui, você acha que foi brincadeira para ela conseguir fazer isso aqui? É claro que não, a força do braço dela, o tempo que ela levou. Então, assim, a gente tem que pensar que a gente precisa começar bem devagar. No ano passado, depois da gravidez do Dani, eu engordei muito. Eu relaxei bastante, engordei 20 quilos na gravidez do Daniel. E eu não perdi uns benditos 7 quilos que faltava para eu perder. E aí, ano passado, eu resolvi criar vergonha na minha cara e pensei, eu vou perder esses 7 quilos, mas eu também quero pensar numa proposta de longo prazo de saúde. Eu quero ser uma velhinha flexível, que eu consiga fazer minhas coisas, que eu consiga amarrar meu sapato. E eu não quero emagrecer rápido. Eu quero emagrecer em 1 ano, mais ou menos. Isso foi em maio do ano passado. Resumindo, eu emagreci 8 quilos, foi super devagar, foi fazendo furadas na dieta, eu voltava, furava. Então, assim, se você coloca um longo prazo, a chance de você atingir é muito maior do que você querer fazer loucuras no pequeno prazo. Até porque você está parado, você não vai ter um bom desempenho logo de cara, vai sentir dor, você vai sentir ofegante. Então, vai devagar, ok? A gente é muito soberbo, às vezes. A gente acha que a gente pode, que a gente vai conseguir fazer. Então vou fazer exercício 4 vezes por semana, todo santo dia. Começa com 2 vezes na semana. Se der 3, beleza, mas entende que a meta é mais baixa, é melhor do que você colocar uma meta muito alta e não cumprir? Por que que isso é importante, gente? Porque tem um efeito psicológico muito importante de realização quando você cumpre a meta. Porém, quando você não cumpre a sua meta, que você mesmo colocou aí na sua cabeça, você tem um efeito, né, de que você não realizou, que você é um incompetente, que você não dá conta mesmo. Então, baixa a bola e baixa a meta. Começa devagar, com uma perspectiva, assim, mais humilde do que você pode fazer. Então, eu pensei, eu não consigo fazer mais do que 2 a 3 vezes de exercício na semana.
Eu não vou me matar e eu não vou mais ficar um ano sem comer pizza. Não, eu vou comer uma vez por semana, mas durante a semana eu vou fazer direitinho. Eu esquematizei, eu fiz um plano que era possível eu cumprir. Porque eu já me conheço, vocês entendem? Eu sei que na época que a gente tá com os hormônios, né, meninas? Sabe, a bendita TPM, eu preciso comer um doce, o que eu vou fazer? Eu tenho que comer, eu fico alucinada, eu quero comer. Então, eu como doce, depois eu rebato. Vocês entendem que tem que fazer as compensações? E no exercício, eu não fiz, eu não dei conta de fazer a aula lá da videoaula. Vai dar uma caminhadinha, né? Então, alguma coisa, não sei como que vocês estão podendo sair ou não, mas aqui ainda no bairro eu consigo sair, andar na rua, né? É mais isolado, digamos assim. E pensar, claro, no longo prazo, certo, gente? Então, nada, quando a gente fica pensando que um ano eu quero realizar tal coisa, eu vou falar para vocês, é pouco até, tá? A gente tem que pensar, daqui 5 anos, eu vou manter isso? Quanto tempo na minha vida? Fazendo exercício dessa frequência? Vocês entendem que é uma coisa que tem que ser possível manter ao longo da vida? Não é só por 2, 3 meses? Porque aí você nadou, se exercitou, conseguiu o corpo que você queria, passa 3 meses, você relaxa, volta tudo, você perde tudo. Então, você se esforçou um horror e depois perde tudo. Entendem? Então, assim, o que é possível eu manter no longo prazo, tá? E equilibrar a frequência com intensidade. Eu e minha irmã estamos fazendo um programa que chama Menos 50 toneladas. E aí tem uns exercícios, o professor é maravilhoso, assim, né? Ele dá os exercícios e ele fala que é para iniciante. Para mim, parece iniciante, porque eu já estou acostumada com uma rotina. Para minha irmã, não, ela acha a morte aqueles exercícios e ela quer fazer que nem eu. E aí ela fica muito brava, ela fala, eu vou desistir disso, porque ela quer fazer na intensidade que eu faço, mas ela não viu, né, que tem 1 ano que eu estava me matando lá no CrossFit. Então, é preferível frequência, gente, do que intensidade. Faça mais vezes, mas faça sempre. Prefira a frequência do que a intensidade, ok? Então, a intensidade a gente só aumenta quando a gente vê que está muito fácil. Não vai querendo aumentar a intensidade que depois você desiste. Você fica com muita dor. Uma coisa legal, uma dica legal para você ver se você está exagerando na intensidade. Quanto tempo você leva para recuperar? Carol, mas eu não levo tempo nenhum, porque eu faço todo santo dia. Ok, fazer todo santo dia também pode baixar sua imunidade se você não der tempo, se você faz muito pesado e com muita frequência, o seu corpo não consegue se recuperar. E ao invés de melhorar a sua imunidade, você pode derrubar ela. Tá vendo aqui que até o horário que você faz, que não tá, vai de acordo com as suas características, né? Cronotípicas, no sentido de ser matutino, vespertino ou noturno, até isso faz mal para a gente, ok? Vamos então pensar um pouquinho, gente, em aspectos emocionais. Como eu disse para vocês, o tema é muito amplo, eu vou dar umas pinceladinhas, tá bom? E é como, né? Aqui eu vou falar ainda um pouquinho da questão corpo e mente, tá? Tem o coraçãozinho com o cérebro, para vocês terem uma noção dessa relação de que tudo que eu interfiro no corpo também pode interferir no aspecto emocional. E vocês estão vendo essa imagem, né? É de um copo, esse copo tem água, e dependendo de como está, a gente está, o nosso humor, as pesquisas dizem que a gente pode ver que tem um copo meio vazio ou um copo meio cheio, ok? E essa doutora, essa Violi vai dizer aqui que nutriente, ele dá inteligência às nossas emoções. Quando a gente está bem nutrido, a chance da gente olhar e ver um copo meio cheio de água é muito maior do que quando a gente está deprimido e mal nutrido, né? A chance da gente ver o copo ali meio vazio e está dizendo o que para nós? A forma como a gente interpreta os fenômenos à nossa volta pode ter muito a ver, inclusive, com o que a gente come. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Nos aspectos emocionais da alimentação, diz que a teoria bioquímica mais prevalente para depressão, né? Uma coisa que me perguntou muito no Instagram. Carol, fala sobre depressão e ansiedade. Por isso que eu quis trazer essa história aqui da depressão, tá? Então, na bioquímica, a teoria mais prevalente da depressão é que tem um desequilíbrio, né, um desequilíbrio dos neurotransmissores quais? Serotonina, que tem a ver com o humor, e a dopamina, noradrenalina e adrenalina, que tem a ver com motivação.
quanto maior o estresse que eu estou vivendo, maior o cortisol, os níveis do hormônio cortisol na nossa corrente sanguínea. O cortisol faz o quê? Faz baixar nossa serotonina e, consequentemente, a serotonina, ela precisa dela, digamos, ela é um ingrediente para a gente produzir essa melatonina. E a melatonina é o hormônio do sono, o hormônio da reparação. Tanta gente que reclama, tô dormindo mal, Carol, tô mal, eu tô com um pouco de ansiedade, tô dormindo muito mal. Com certeza, sua serotonina deve estar baixa, você não está conseguindo produzir bem a melatonina, que faz, né, a gente tanto adormecer quanto permanecer no sono e fazer a reparação que o sono tem para fazer, que é dar o descanso para o cérebro e para o corpo, ok? Então, pensa lá, quando a gente... Tem como a gente controlar tanto o estresse que a gente sofre? Não, porque às vezes as condições ao nosso redor... Ah, Carol, mas como é que eu faço para viver sem estresse? Muito difícil na nossa atualidade, na nossa sociedade. Mas eu posso comer coisas que vai me ajudar a produzir mais serotonina, ok? A serotonina, então, ela é ligada a sentimentos de contentamento, de satisfação, de alegria, felicidade. E ela é sintetizada a partir do aminoácido triptofano. Lembra que eu falei para vocês que era bom comer? Eu falei da aveia, né? Nem ela tá aqui agora. Mas arroz integral, banana, carne bovina, gema do ovo, castanha do Pará e nozes, tudo isso ajuda a gente a produzir o tal do triptofano. Também, lindas da minha vida, chocolate 70% cacau ajuda a gente a produzir serotonina, ok? Pode comer um pouquinho, sim. Chocolate amargo, tá, gente? Então, vamos lá. E as pesquisas mostram que as mulheres são mais propensas a ter baixos níveis de serotonina. Olha ali aquela imagem, né? Por quê? A gente, às vezes, por questões, né, diversas, estamos com deficiência de estrógeno, aí a questão hormonal. Deficiência de luz solar, gente, olha só como tomar um solzinho faz bem, inclusive, para depressão. Deficiência de exercícios, então o exercício também contribui. Excesso de estresse e deficiência de vitaminas e minerais. Quanto mais a gente está nessa coisa da ansiedade e da depressão, quando você tem vontade de comer, você tem vontade de comer aqui o quê? Tá vendo o pote de sorvete? Aquele alimento que nos relaxa, que produz estamina e que é tão mal, tão negativo para nossa saúde. Ali tá comendo sorvete, comendo certo um cookie, uma bolachinha, tá? E olha só também o que às vezes a gente não imagina, né? Eu olhei esse aqui e falei, olha que batom lindo dessa moça. Mas o bolo também, né? Não sei se é bolo, se é uma torta. Tô achando que é um bolo de 3 andares. Para metabolizar o açúcar no sangue, a gente usa vitaminas do complexo B e o cromo, que são vitais para manter o bom humor. Então, quando você come o seu docinho, ao invés de você, na hora, ajuda com o humor, porque na hora te dá saciedade e tal, mas depois dá o efeito rebote, porque ela suga justamente a metabolização do açúcar, vitamina e esse mineral aí que é tão importante para manter o nosso bom humor. Então, é, na verdade, uma armadilha, tá, gente? E também, né, o esposo dessa autora, ele estuda bastante a questão da depressão, ele é médico, inclusive, e um dos fatores ocultos da depressão, olha que sério, é a falta de controle dos níveis de açúcar no sangue. Ou seja, toda vez que você come uma coisa que aumenta a sua glicose. O que aumenta a nossa glicose? Tudo que é carboidrato que a gente come, principalmente os refinados, e o açúcar, né? Tudo que tem açúcar. E aí, o que a gente tem de sintoma depois que a gente come o nosso bolo maravilhoso? O cansaço, irritabilidade, tontura, pode ter insônia, necessidade de comer mais doce ainda, falta de concentração, perda de memória, dá sede. Já viram que tomar sorvete me dá uma sede louca? E crises de choro e tem um monte de outras coisas. Então, assim, cuidado, gente, é sério mesmo, é uma questão bioquímica do nosso organismo. Não, como a gente não vê o que acontece lá dentro, a gente come, mas pense, é como se a gente estivesse comendo veneno. Carol, eu sei que eu conheço racionalmente, mas eu não dou conta. Ok, então equilibre, né?
Vamos lá? Come, não sei, arroz integral, come banana, come carne, né? Gema do ovo, castanha. Então, faça um equilíbrio, pelo menos, porque, claro que a gente não se converte assim do dia para a noite. Por que a gente gosta tanto do açúcar? Porque era uma das coisas mais raras da gente conseguir na natureza, eram as coisas doces. E é uma energia na hora, que sobe na hora, que você usar ali na hora, tá? Então, isso era muito raro e quando conseguia, você tinha um tipo de energia que você saía na frente, né, dos outros, na caça, vamos supor, ficava animadão. Mas era muito difícil conseguir. Só que agora nós temos açúcar em oferta, assim, muito, de uma quantidade muito grande. E nós temos, muitas pessoas, inclusive, têm um consumo altíssimo de açúcar, e ela faz muito mal para nós, tá? Aqui já passei, né? Então, aqui era só para vocês saberem o quanto ainda está ligado, né, a questão do corpo com o aspecto emocional, no sentido do o que eu como, inclusive eu posso ter sintomas depressivos por coisas que eu como, por características da minha alimentação, e aí, bom, você já está comendo tudo errado, me acontece um fator externo que realmente te coloca em maior estresse, com uma tristeza, com alguma coisa que te chateou muito, é claro que isso vai te derrubar muito mais, tá? Vamos lá. E agora eu vou mudar, né, um pouquinho o foco, vou falar dos aspectos emocionais e a imunidade. E aqui eu estou mostrando para vocês essas carinhas com as emoções, para dizer que sim, nós trazemos conosco, acho que quem estuda desenvolvimento humano comigo já viu, que nós temos tanto características inatas que a gente traz conosco e traz uma herança, né, hereditária e genética que influencia nas nossas características de personalidade. E a gente tem as características do ambiente, em como esse ambiente nos educou. O ambiente é muito forte, tá? Para nos moldar, tudo, ele tem muita força. Mas vocês já viram que a gente traz algumas características de personalidade que é tão difícil de mudar? Por exemplo, as pessoas que são mais irritadas, pessoas que são mais agitadas. Então, tem certas coisas que é muito difícil a gente modificar. Mas a gente pode ir trabalhando isso ao longo da vida, não é também que, eu nasci assim, serei sempre assim, né? Tá, a tal da Gabriela lá. E o manejo do estresse, gente, esse estudo aqui é um estudo, inclusive, super biológico, que eu trouxe aqui para vocês, mas que ele fala da importância de manejo de estresse. É uma tese de doutorado, que aqui embaixo, tá vendo a referência? Ela trabalhou as interações entre o sistema nervoso central, o sistema imune e endócrino, e o quanto da produção de doenças. Tem até um artigo mais recente dela que eu estava olhando, e eu não vou dizer todos os nomes, tem uma explicação científica para isso. Mas, quando a nossa reação ao estresse ela é maior do que o necessário, sabe aquela pessoa que aconteceu uma coisinha que a maioria julga de nada, e eu faço um escândalo, eu brigo, eu choro, eu grito, a gente tem a tendência, com essa reação, a gente dá uma descarga muito forte no organismo de um monte de hormônios. E aí, não merecia tudo aquilo, ou seja, eu não usei tudo aquilo que eu joguei no meu corpo. A chance é maior da gente produzir doenças autoimunes, depressão e câncer. Quando a nossa reação é menor do que é exigido pela situação, ao estresse, vamos supor que eu sou uma pessoa que eu sou mais passiva, o outro me fez uma baita de uma agressão e eu, tudo bem, deixa passar, não faz problema. A chance maior é da gente ter, inclusive, correlação, tá, gente, positiva, de incidência de doenças infecciosas, aquela pessoa que então vai ficar com dor de garganta, gripada, né, outros tipos, e alérgicas, pessoas muito alérgicas. Então, a reação delas ao estresse pode estar sendo menor do que a situação exigiria. Então, eu diria que em cima nós temos aquela pessoa, lembra que a gente tinha na aula anterior o estilo passivo, agressivo e o assertivo? Aqui no de cima, a reação acima do que precisava, vamos pensar na pessoa do estilo agressivo, né? Grita, briga, desrespeita o demais, faz um escândalo. E na reação menor, aquela pessoa mais passiva que deixa os outros, né, às vezes passar por cima, ela prefere calar. Então, assim, ela liberou os hormônios na corrente sanguínea dela que não foi suficiente para lidar com aquela situação. E ela fica com aquela frustração
de não ter falado o que ela deveria falar, o que ela gostaria de ter falado, de não ter, né, reivindicado o direito dela, enfim, é mais ou menos isso, ok? Inclusive, nessa tese, tem lá uns estudos com modelos animais que estresse social e estresse por isolamento em animais, tá, gente? Modelos animais, aumentava a metástase tumoral. Eram animaizinhos que já estavam com câncer, e aí eles submeteram esses animais a um estresse tanto social, no sentido de muita gente, muita coisa, aquela coisa tipo infernal, e estresse por isolamento, deixou ele sozinho, 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 sozinho. Então, olha que séria essa questão de estresse tanto social, né, quanto por isolamento. Então, assim, vamos pensar nesse período da pandemia, como que a gente pode diminuir o isolamento das pessoas. É claro que as redes sociais, o mundo virtual nos ajuda bastante, então eu acho que a gente precisa usar esses mecanismos para não deixar pessoas ficarem isoladas. Então, se você conhece um vizinho que é sozinho, sei lá, vai de máscara, bate, pede o celular, entende? Para essa pessoa, talvez você seja uma companhia no sentido, oi, tudo bem, como você tá, como é que você passou? Porque estresse por isolamento pode deixar a gente doente, pode ser, isso aqui é uma hipótese, tá, gente? Esse teste foi em modelo animal, mas vamos prevenir, não custa a gente tentar fazer também um tipo de prevenção, né? E agora eu queria contar um pouquinho para vocês, é uma teoria da psicologia que quase a gente não vê, né, na universidade, e é um livro que eu li que fez, assim, que mexeu bastante comigo, do Em Busca de Sentido, tá, do Viktor Frankl, e eu gostaria de contar para vocês uma experiência da questão de aspectos emocionais relacionados à imunidade. Essa história do sonho no campo de concentração. O Viktor Frankl, ele era um médico, ele já faleceu, um médico vienense, tá, de Viena, que ele ficou preso 3 anos e meio no campo de concentração. Ele era judeu, ele era um médico psiquiatra, e ele estava começando a desenvolver uma teoria nova de psicologia, recentemente casado, tudo, e foi preso, ele, a esposa, o pai, foi todo mundo preso no campo de concentração. E ele sobreviveu a 4 campos de concentração, ficou 3 anos e meio nesses campos de concentração. E numa dada época, um amigo, vírgula, tá? Um companheiro dele lá do campo, que era inclusive chefe lá do bloco em que ele estava, chegou para ele e quis segredar algo para ele. Disse assim: doutor, sabia, eu tive um sonho. E nesse sonho, uma voz me dizia que eu podia pedir qualquer informação que ela ia me falar. E eu perguntei quando que eu ia ficar livre daqui, quando que ia ser a nossa libertação, quando que ia terminar isso aqui para mim. Aí o Dr. Victor perguntou para ele, e aí, quando que é, né? Quando que a voz te falou? Ele falou assim, 31 de março. Isso, eles estavam em fevereiro. E ele ficou esperançoso, ele acreditou piamente naquele sonho. E aí o que aconteceu foi que foi passando março, as informações e as notícias, os indícios não apontavam de maneira alguma para que aquilo aconteceria. E esse amigo ainda estava firme ainda na esperança, até lá mais ou menos no dia 20 de março, foi vendo e foi ficando calado, depois do dia 20, calado, 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 viu que aquilo não ia acontecer, né? Perdeu com certeza as esperanças ao ver que não tinha indício nenhum da libertação deles. No dia 29 de março, ele caiu em febre, uma febre altíssima. No dia 30, ele ficou delirando, passou o dia delirando com febre altíssima por tifo, e no dia 31 de março ele morreu. E aí, eles também viram, né? Então, vocês vejam, ele tinha uma crença, uma expectativa altíssima de que algo ia acontecer. E quando ele viu que isso não ia acontecer, provavelmente ele já estava ali com esse tifo meio que, digamos assim, na iminência de aparecer. Mas vejam que o tifo veio de uma vez e levou ele assim 3 dias, né? Outro evento que eles também, ele e um outro médico observaram que depois do Natal teve uma baixa de gente, um número de mortes muito grande no campo.
E eles perceberam que essas mortes não estavam associadas, porque não teve nenhuma mudança na condição de trabalho deles, não teve nenhuma mudança, digamos, de climática muito grave, não teve uma nova peste, não teve mudança na alimentação deles, então não dava para explicar aquele número de baixa, né, de mortes, com base nessas variáveis. E eles inferiram que era a grande esperança que as pessoas tinham na época do Natal, de que com o Natal viria também algo bom, a libertação, né? Eles iam sair dali. E quando via que isso não se concretizava, então eles em janeiro eles tiveram um alto número de mortes, tá? E aí ele diz o seguinte nesse livro: quem conhece as estreitas relações existentes entre o estado emocional de uma pessoa e as condições de imunidade do organismo, compreenderá os efeitos fatais que poderá ter a súbita entrega ao desespero e ao desânimo. Então, gente, assim, é muito sério a gente pensar que nós estamos vivendo uma condição difícil? Sim, nós estamos. Mas a entrega, né, das nossas emoções, do nosso pensamento ao desespero e ao desânimo, isso pode impactar muito negativamente no nosso estado de saúde, na nossa imunidade, ok? Então, ele era um médico, tá? Não sou eu que estou falando, tá vendo? Estou tendo a página aqui para vocês verem. E esse autor vai dizer o seguinte, né? Ele fala da tríade trágica, que ele diz o seguinte: todos nós, seres humanos, em algum momento da nossa vida, vamos passar pela dor, seja uma dor física, você nunca caiu, não se machucou, a dor de sofrimento, porque alguém te chateou, você foi magoado, uma doença, traumas que a gente sofreu. Então, todos nós, seres humanos, em algum momento da nossa vida, passamos pela dor, pelo sofrimento. Ou pelo erro, no sentido da gente errar com alguém, inclusive errar com alguém que a gente ama muito, e sentir culpa por isso. Ou, inclusive, todos nós, me diga alguém que não morreu, né, que não passou pela morte física. Então, todos nós passamos por esses três, ele fala tríade trágica, porque realmente é trágico, né? Ou você está sofrendo, ou você fez alguém sofrer, ou você vai passar pela morte física. E aí ele diz o seguinte, que a gente sempre faz o quê? Quando a gente está enfrentando uma situação assim, qual a primeira coisa que a gente faz? Nossa, por que eu? Não, por que comigo? Pela madrugada, com tanta gente para acontecer. Não, mas realmente, eu sou premiada, tinha que cair em cima da minha cabeça. Então, a gente faz essa pergunta. Só que essa pergunta, ela não nos ajuda a lidar melhor com a situação. Porque se a gente for olhar que todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos passar pela dor, pelo sofrimento, pelo erro, talvez de magoar alguém, e vamos passar pela morte, o máximo que a gente poderia perguntar é: por que agora? Então, porque agora é até ok, né? Mas porque eu não faz sentido. Afinal de contas, todos os seres humanos, uma hora ou outra, passa por isso. A pergunta correta deveria ser o quê? Por que não eu? Por que não eu? Então, eu sou de ouro? Eu sou diferente dos demais? Eu não posso passar por isso? Então, assim, ajuda já numa mudança de perspectiva, de interpretação dos fatos, ao invés da gente ficar, nossa, por que eu? Por que comigo? Porque eu sou azarado, sempre comigo. A gente perguntar um porquê agora, ou seja, para que isso está vindo na minha vida, em que isso vai me tornar melhor. Ok, se eu consigo passar por isso, eu vou enfrentar essa situação, ok, o porquê agora. E a gente deveria falar, por que não comigo? Né? Eu sou, né, tem uma estrela na testa que não vai acontecer nada comigo, então eu vou ser a única que não vou passar pela dor, pelo sofrimento, não vou magoar ninguém e não vou morrer. Então, assim, nossa, por que o fulano morreu? Era tão jovem, A gente faz essas perguntas, mas elas não são produtivas no sentido de nos ajudar a compreender de fato, tá? E aí, como é que a gente faz, então, quando a gente se depara com a dor, com o sofrimento? Tudo que eu tô dando aqui para vocês, tá, gente? É com base nessa, chama logoterapia, tá? Essa linha da psicologia, que é a terapia do sentido, em busca do sentido, é mais existencialista, ok? Primeiro é aceitar com coragem. Isso não quer dizer, então tá bom, é comigo, né? Não é conformismo, tá?
Porque conformismo, digamos assim, que ele nos leva a atitudes meio vitimistas, né? Ai, é comigo, tá vendo? Sempre comigo, coitadinho de mim. E vocês que já estudaram, né, principalmente a gente que, quando dá a disciplina de família e inclusão para vocês, eu dava essa disciplina, a aceitação, ela nos fortalece. Vocês lembram dos ciclos pelos quais a família passa quando sabe que vai ter um filho com deficiência? A questão da negação, né, que eles ficam depois com raiva, que está em choque. E aí, quando tem o processo de aceitação, é quando essa família consegue se centrar, falar, peraí, é isso aqui mesmo que está acontecendo, e agora, o que, que nós vamos fazer, então, para ajudar esse filho, para ele se desenvolver melhor, e para a gente também continuar a vida. Então, é uma aceitação no sentido de nos fortalecermos e não ficar com vitimismo, tá? Então, é nesse sentido de aceitação. Ok, comigo, sim, por que não? Né? E agora, então, o que, que eu faço com isso? Outra coisa que nos ajuda é compreender. Ah, então vamos contextualizar? Vamos supor que você tem uma mágoa aí terrível do seu pai, porque seu pai brigou com você, foi injusto, te deu uma surra num dia tal, XY. A Gabi me trouxe uma aguinha, obrigada, amor. Nada. E você ficou muito magoado, você tem um trauma disso até hoje. Uma coisa que nos ajuda muito é contextualizar. Não é só buscar uma explicação racional, mas é assim, nossa, meu pai estava passando por um estresse muito grande, ele tinha perdido o emprego, ele estava muito irritado, eu realmente não sabia, acabei pisando na bola, eu desobedeci, não sei o que. Se você consegue voltar lá e tentar contextualizar no sentido de realmente de dar justificativas para o outro, de tentar também se colocar no lugar do outro. E aí você consegue ressignificar, você consegue conferir, às vezes, um sentido para aquela situação. Vocês sabem que quando eu estava para ter o Dani, minha mãe brigou muito comigo um dia antes de eu ter ele. E eu fiquei muito chateada. E depois, né, de um tempo, eu já sempre, nunca tive no meu coração de manter-me com mágoa dela, nunca. Mas eu precisava encontrar um motivo por ela ter brigado tanto comigo, uma coisa tão boba, um dia antes de eu ter o Dani. E aos poucos eu percebi que minha mãe ficou tão ansiosa, mais ansiosa do que eu, porque ela veio uma semana antes. E ela já estava aqui há um bom tempo e nada desse menino nascer. E eu esperando o parto normal. Então, assim, ela foi ficando num nível de ansiedade tão grande que ela já, acho que ela não aguentava mais. Então, eu poder voltar lá e ver que ela não estava aguentando, que ela estava muito ansiosa, que ela não estava me aguentando ver sofrer, né? Porque o parto normal com as contrações não é muito brincadeira, né? E ela ficava aqui em casa me vendo com as contrações, eu via a agonia dela. Então, é assim, não é legal às vezes a mãe estar junto, porque às vezes ao invés da mãe te ajudar, ela queria tirar aquele sofrimento de você, mas não sabendo como fazer, ela pode piorar. Então, você entende que eu ressignifiquei, eu falei, não é porque ela queria brigar comigo, judiar de mim bem um dia antes, eu estava lá fragilizada, que eu ia ter bebê. Não, ela estava muito mal também, ela estava muito ansiosa também, porque me ama, e ela não soube como fazer. Com certeza fez muito mais mal para ela do que para mim brigar comigo, vocês entendem? Então, a gente consegue conferir um sentido novo para a situação, e aí você compreende. Você não está dando só uma explicação racional, você vai lá e fala, puxa, realmente, não era porque ela queria deliberadamente me magoar, né, brigar comigo. E aí, por último, quando a gente está nessa situação, até a dica aqui, inclusive, não é questão espiritual de religião, mas o perdoar, né, que diz que a gente primeiro, então, perdoa o outro, que o outro faz coisas que nos magoam, e esse dar o perdão para o outro, porque eu também sou falho, eu também erro com os outros, né? Para ele é um processo, inclusive, assim, curativo, mas deveria ser óbvio, porque por que nós não vamos perdoar o outro se nós também somos tão falhos? Perdoar a si mesmo quando você faz algo para o outro que você não gostaria de ter feito, por exemplo, minha mãe, o quanto ela ficou chateada com ela mesma de ter feito aquilo comigo. E a Deus ou outra aqui que eu digo, porque às vezes você não acredita em Deus, mas você fala assim, puxa, justamente comigo, agora vinha essa doença, o desemprego agora, né?
Se você acredita, por exemplo, que é o universo que conspira. Então, eu coloquei a Deus ou outro, porque às vezes a gente crê em algo maior, que está no controle da situação e não quer controlar e não quer deliberadamente nos ajudar. Se tem tanto poder assim, né, a gente fala, Deus tem tão poderoso, tá? Mas por que então deixou isso acontecer comigo, tá? Então, também é um perdão que ele fala que é importante a gente dar. E ele diz que a vida tem sentido, inclusive, no sofrimento. Se o sofrimento faz parte da vida, e toda a nossa vida ela tem um sentido, isso é digamos assim, a pedra fundamental da teoria dele, a vida tem um sentido. Nós não vamos criar um sentido para a vida, porque ela tem sentido. Nós precisamos encontrar esse sentido, inclusive no sofrimento. E vocês podem ver que ele não é uma pessoa que não passou pelo sofrimento, ele perdeu o pai dele lá. Se vocês verem, ele conta a história dele, né, no campo de concentração. Claro que não é tão detalhada, porque ele está mais focado nos aspectos psicológicos de quem está ali naquela situação desumana, mas ele disse que, inclusive, nessa situação, a vida pode ter sentido. E como a gente encontra esse sentido, então? Ele diz que tem uma pergunta que nós podemos nos fazer. Se você está aí achando, né, que a vida não tem sentido, que agora tudo acabou, o que eu devo fazer que não pode ser feito por ninguém mais? O que é meu, né, que eu tenho que fazer e que não posso deixar para outra pessoa fazer? Eu vejo, por exemplo, eu com a maternidade. Tem alguém que vai ser mãe para o Daniel ou para a Gabriela? Se não for eu, isso compete a mim. É meu. Não tem alguém que possa fazer. Pode fazer outras coisas, pode vir ajudar, uma tia pode fazer, mas a mãe, a maternidade é minha. Vocês entendem? Que é como se a gente entendesse que alguma coisa é nosso. Quem que vai cuidar do meu pai e da minha mãe doente? Eu não sei se meus irmãos vão cuidar do meu pai e da minha mãe quando eles ficarem velhos e doentes, mas eu sou filha. É meu. Vocês entendem que é como se a gente entende que a gente tem uma responsabilidade sobre algo ou sobre alguém? E não pode ser feito por outro. Mas meu irmão poderia cuidar, tenho 10 irmãos, por que eles não cuidam? Quando você delega, você é tão filho quanto o outro. Você então deixou de ser filho? E não interessa se o outro vai fazer, você tem que entender que você tem também essa missão, né? Então a gente precisa fazer essa pergunta: o que eu devo fazer que não pode ser feito por ninguém? Quem depende de mim hoje? Não é um sentido, a vida tem vários sentidos, o de longo prazo, mas o de momento também e o do dia de hoje. Quem depende de mim hoje? Se eu não levantar da cama, alguém vai ficar sem café da manhã? A casa vai ficar suja? Alguém vai ficar sem alguma coisa? E é nas coisas pequenas e concretas, não é com divagações, não. Essa resposta ela é concreta. Então, sua mãe depende que você hoje faça algo para ela conseguir, sei lá, fazer o trabalho dela e uma renda a mais para casa? Então, isso tem um sentido, você está fazendo parte da vida de alguém e a sua presença ela é importante na vida de alguém, tanto que essa pessoa depende de você. Por mais que você, né, não, mas ninguém depende de mim, não tenho filho, não. Sim, você tem pais, tem mãe, às vezes você tem irmãos, você tem outras pessoas, você tem amigos que às vezes estão dependendo simplesmente de uma palavra sua, de uma ligação sua, ok? Então, a gente fazendo essas perguntas para nós, a gente tem chances de ir encontrando o pequeno sentido, o sentido do dia, até a gente compreender, né, devagar e buscar esse sentido mais amplo da nossa vida, tá? E lá no campo de concentração, o Dr. Victor deu a seguinte constatação: as pessoas que melhor conservavam o autodomínio e a sanidade mental eram as que tinham um forte senso de dever, de missão e de obrigação, seja com a religião, seja com uma causa política ou com alguém. Eu não posso morrer aqui porque eu quero encontrar minha esposa. Eu não posso morrer aqui, não vou me entregar porque eu quero defender isso. Eu vou sair daqui e vou lutar contra esse tipo de injustiça. Então, assim, independente, né, se é com alguém, com uma causa, com a religião, essas pessoas têm um forte senso de dever, de obrigação e de missão. E essa pequena missão do quem depende de mim hoje, tá? E ele vai dizer que mesmo nas situações de maior sofrimento, nós não perdemos a nossa liberdade. E que liberdade, né, ele vai dizer que todo ser humano é livre.
que a gente pode fazer escolhas dentro de certas circunstâncias que nos limitam, inclusive, mas que nós somos sempre capazes de escolher, isto é, nós temos um espaço de decisão. Então, quando a gente fala, eu não vou fazer nada, isso é uma escolha também. E que liberdade está junto com responsabilidade. Por quê? Não é liberdade para fazer o que quiser, porque essa história de eu faço o que eu quero, isso não é liberdade, isso é onipotência. A gente achar que pode fazer tudo e o que a gente quiser. Então, isso não é liberdade. Você vai achar que você está brincando de ser Deus, que você pode fazer tudo. Não, nós temos limitações. Nós não podemos fazer tudo o que a gente quer. E que a liberdade de escolha, ela está intrinsecamente ligada à responsabilidade das consequências que essa escolha produz, né? Então, ele diz assim também, pensar na liberdade sem pensar nas consequências, isso é arbitrariedade. A vida é minha, eu faço o que quiser, ninguém paga as minhas contas, isso não é liberdade, você está sendo arbitrário. E a verdadeira autonomia é o indivíduo exercer a sua liberdade para fazer suas escolhas e se responsabilizar pelas consequências delas. Tá? Então, assim, não tem como a gente fugir das consequências das nossas escolhas. Eu escolhi casar, escolhi ter filhos. Então, agora eu quero ir para um spa e tirar férias para sempre, né? Tirar 1 mês de férias do meu marido e dos meus filhos. Ok, a gente precisa de um tempo, mas eu não posso fugir da minha responsabilidade, foi minha escolha, eu que escolhi casar, ninguém me obrigou, eu que escolhi ter filhos, eu sabia da consequência que tinha uma relação sexual com certas características, então eu sabia o risco que eu corria, eu preciso me responsabilizar, mas eu não tive culpa, não, você escolheu, a gente mesmo quando não escolhe, entendem? A não escolha também é uma escolha. E que a nossa autorrealização, ela se alcança mais por um efeito, nunca por uma busca em si. Senão a gente faz uma busca ansiosa. E aí eu vou dizer isso aqui para vocês, vou explicar melhor, tá? Então a autorrealização, ela se alcança por efeito, pela autotranscendência, ao sair de si mesmo. Lembra que eu falei para vocês? Porque se eu fico buscando muito ser feliz, muito me realizar, eu fico meio que um pouco ansioso por me realizar, por buscar essa felicidade, eu acabo não atingindo isso. Porque eu fico tão ansioso para isso acontecer que eu nem estou vendo a vida, isso já acontecendo. Eu estou preso nessa busca. Quando eu consigo sair de mim para cuidar de alguém, para fazer as coisas pelos outros, eu vou vendo que essa autorrealização ela vem como uma consequência, como um efeito do sair de mim mesma. E é claro que eu não consigo aprofundar aqui agora para vocês, mas tem vários livros dele, tem a vontade de sentido, a questão da autotranscendência, esse Em Busca de Sentido que conta a história dele, tem vários livros muito bons do Dr. Viktor Frankl, tá? Que até depois indico para vocês. E para concluir, tá acabando, nós temos só mais 2 slides, eu gostei dessas frases, quis trazer aqui para vocês, que ele diz o seguinte, o sentido da vida, né? Aí esse é um autor que estuda muito ele, tá? Ele diz assim, o sentido da vida, concluiu Frankl, era o segredo da força de alguns homens, enquanto outros, privados, tá, gente, de uma razão para suportar o sofrimento exterior, eram acossados desde dentro por um tirano ainda mais pérfido do que Hitler, que era o sentimento de viver uma futilidade absurda. Então, as pessoas que não conseguiam encontrar sentido, inclusive naquela situação tão degradante de viver no campo de concentração, o tirano maior deles nem era o Hitler, né? Por Dr. Frankl, o tirano maior deles era o próprio sentimento que hoje a gente chama de vazio existencial, tá? De viver uma futilidade absurda. E ele vai dizer que a verdade é que o amor é o derradeiro e mais alto objetivo a que o homem pode aspirar. Achei linda essa frase. E penso que todos nós temos essa sede, esse desejo de nos sentirmos amados, mas também de amar. Quando a gente ama, a gente também tem essa realização. E quando a gente busca esse sentido, mesmo nas condições mais adversas, nós estamos protegendo as nossas emoções de nos fragilizarmos diante disso. Porque a gente fala, por que não eu? Pode sim acontecer com todos nós nesse momento da nossa existência. Por que esse vírus bem agora? Não podia ter vindo 50 anos antes ou depois? Sim, está acontecendo conosco, nós estamos tendo que nos reinventar,
tem aspectos positivos também. Então, isso fortalece o nosso estado emocional, né? E a busca do sentido nas pequenas coisas do dia a dia nos ajuda, inclusive, a não deixar baixar a imunidade, né? Porque vocês viram que pode ser extremamente desastroso a gente desistir, entregar os pontos. Sabe aquela história de entregar os pontos? Em síntese, então, o que nós vimos hoje? Que questões de saúde física, emocional e imunidade, elas estão interligadas, tá? Que as características da nossa alimentação e da prática de exercício, elas podem influenciar em nosso estado de humor e imunidade, né? Lembra daquela associação com depressão? Que buscar um sentido para a nossa existência, inclusive nos momentos de sofrimento, nos ajuda a manter a autodomínio e a sanidade mental, e que nós somos livres para fazer escolhas. Nós podemos intervir ou não nessas áreas da nossa vida, na física, exercício físico, na alimentação, nos nossos aspectos emocionais, e a gente pode ou não melhorar nossa imunidade com isso. É uma decisão que depende de nós, tá? Então, não está totalmente fora do nosso controle cuidar da nossa saúde física e emocional. E pensando ainda mais agora que nós estamos nesse período, né, de Covid, se a gente cuidar das nossas emoções, a gente cuidar da nossa saúde física, nós estamos fazendo um baita trabalho preventivo para que, caso a gente entre em contato com esse vírus, que nós tenhamos os efeitos mais brandos possíveis. E nós podemos cuidar não só de nós, mas também de quem está do nosso lado, de quem a gente ama, né? Então, saiu da apresentação, a gente de slides? Fala para mim, né, se saiu. Vocês estão só me vendo? Sim, saiu. E eu queria, então, abrir agora para vocês. Ninguém me interrompeu, né? Eu queria saber se alguém tem alguma questão, tem alguma colocação para fazer, seja por escrito, se quiser pedir a fala no áudio também, podem fazer as inscrições aqui pelo chat. Então, eu queria estar disponível a vocês para isso e pensar que as minhas aulas acho que foram assim, as mais diferentes, né, da temática, pensando na educação especial, porque eu quis cuidar mais de vocês. Por outro lado, tudo isso que eu ensinei para vocês, vocês podem também estender aos cuidados que vocês, como professores, como pessoas que vão estar cuidando de outras pessoas, e de talvez entender que umas mudanças simples na determinada rotina da família, na alimentação de uma criança, pode produzir resultados que vão dar um impacto muito positivo no comportamento dessa criança. Vocês sabem que aqueles salgadinhos de pacote, que tem fandangos, ele tem tanto aditivo químico, e que esse aditivo, ele é um excitatório cerebral, refrigerante é excitatório cerebral. Então, assim, às vezes a gente acha que a criança tem, como é que é a moda agora? Hiperatividade, e a gente pode estar não vendo o impacto que a alimentação dessa criança, que está cheia de produto, cheia de aditivo, pode estar produzindo no comportamento da criança, tá? A gente já tem visto, assim, resultados, principalmente com crianças com autismo, a questão alimentar, ela faz muita diferença nas questões comportamentais também. E aí, vamos lá? Alguém alguma dúvida?